Os civis estão exaustos economicamente, emocionalmente, fisicamente com essa guerra, né? Eu tenho mais uma pergunta para você. Manhota, a gente sabe do papel fundamental dos Estados Unidos nessa ajuda financeira para a Ucrânia, sobretudo, né, nessa guerra. Só que eles vivem num momento muito particular de corrida eleitoral em que essa guerra também entra no debate. De que maneira essa corrida eleitoral nos Estados Unidos interfere na participação, na colaboração e até na própria confiança de Volodymyr Zelensky de continuar recebendo apoio dos Estados Unidos, que é tão fundamental para a manutenção dessa guerra? Débora, interfere muito. Talvez até por isso os ucranianos estejam numa espécie de batalha contra o tempo, né? Quer dizer, estão adotando novas medidas como essa de invadir território russo, estão forçando, né, a retomada das rodadas de negociação, porque o futuro dos Estados Unidos nesse momento é muito incerto. O que a gente sabe? A gente sabe que, de um lado, havia até então o Joe Biden, que tem sido um presidente condescendente com as necessidades ucranianas e que tem costurado uma série de pacotes de ajuda militar e financeira para a Ucrânia, mas que não há uma garantia de continuidade dessa política, primeiro porque ele próprio já não é mais candidato e não necessariamente Kamala Harris, se eventualmente vencer, será uma necessária e evidente continuidade. Ela, afinal de contas, vai construir a sua própria identidade como governante e a gente não sabe exatamente o que isso vai significar em termos de Ucrânia, então é um ponto de interrogação também no caso democrata e principalmente do outro lado, se eventualmente for eleito o presidente Trump, a perspectiva é muito ruim para o Zelensky e para a Ucrânia, porque o Trump já durante o primeiro governo dele foi muito cético em relação à OTAN, foi muito crítico, sobretudo do papel dos países europeus em relação a essa aliança, porque essa aliança ela se propõe, né, a funcionar como uma espécie de pacto de defesa coletiva. Então, se um dos membros é atacado, todos reagem em resposta para defender esse membro. Só que na prática, quem tem sido o grande paymaster, né, aquele responsável por financiar o arranjo, tem sido os Estados Unidos. Os europeus há muito tempo não cumpriam com a cláusula que está lá prevista de dedicar um percentual do seu PIB para financiar essa estrutura. E o Donald Trump foi um grande denunciante disso, ele foi um crítico. Inclusive chegou a dizer que se os europeus não assumissem as responsabilidades que lhes era devida, os Estados Unidos iam se retirar dessa estrutura. É claro que o mundo mudou de lá para cá, é muito mais custoso hoje para os americanos ameaçarem sair da OTAN do que naquela época, quando não havia a guerra da Ucrânia, mas a gente pode esperar do Donald Trump uma visão muito mais, digamos, de retorno sobre o investimento, né? Como ele costuma calcular politicamente as suas ações. E o Zelensky, propriamente, já foi criticado por ele em relação a essa demanda para com os Estados Unidos várias vezes. Ele, inclusive, chegou a falar em alguns comícios, assim como o seu vice, né, o J.D. Vance, que o Zelensky ia aos Estados Unidos toda vez para passar o chapéu e saía de lá com dinheiro do contribuinte americano. Então, dentro da lógica do Make America Great Again, né, fazer a América nova grande de novo, a ideia assumir como protagonismo os assuntos que são ligados à realidade nacional dos Estados Unidos. Até por isso, o Donald Trump é considerado mais nacionalista, né, por muitos. Então, nesse momento, o que a gente pode esperar é uma redução de perfil do governo americano para com a guerra da Ucrânia. Se vai ser uma redução drástica ou moderada, vai depender de quem ganha. Eu aposto que, se for o Trump, é uma redução mais drástica, mais dramática. A Ucrânia vai ficar mais abandonada do que se o Joe Biden se mantivesse no poder. Se for a Kamala, entendo que também haverá uma espécie de descompasso, ainda que menor, até porque a gente sabe que nos Estados Unidos a perspectiva é que, independente do resultado eleitoral para a presidência, o Congresso deve ter, de novo, maioria republicana. E esses pacotes têm que passar pelo Congresso. Então, ainda que a Câmara quisesse continuar com os pacotes, deve ter uma resistência grande dos republicanos na Câmara, viu, Débora? Excelente, todas as pontas conectadas. Fernanda Manhota é sempre assim quando entra nas nossas análises.